Seja bem-vindo ao meu canal de negócios. Se você já não é inscrito no canal, se inscreve aqui. Você vai assistir agora uma palestra que eu fiz, uma participação especial no Mastermind, no grupo de mentoria High Ticket do meu amigo Thiago Brunet. Eu e o Thiago Brunet fomos respondendo dúvidas dos empresários que faz parte dessa mentoria dele. Eu tenho empresário da área da saúde, de agronegócios, indústria. E ali foi um raciocínio meio de chefe de cozinha, sem trazer muita receita pronta, ou algo pronto para ser falado e muito mais sobre demanda das dúvidas e o que eu faria se eu estivesse na posição deles. Dá o like nesse vídeo aqui e se você gostar desse vídeo, comenta e me deixa uma pergunta ou me deixa uma sugestão, porque eu mesmo leio os comentários desse canal e eu respondo com meus próprios dedos. É um prazer ter você aqui comigo, se inscreve no canal e bora para essa palestra. Vamos receber nosso convidado da tarde. É uma das grandes mentes brilhantes que a gente tem de negócios, apesar da pouca idade, construiu um império empresarial, financeiro. Boa parte desse negócio foi construído com o marketing digital, na qual ele revolucionou. O Brasil é um antes e um depois do marketing digital dele. Um cara que já fez lançamentos, ou seja, imagina você lançar um produto em um dia e fazer 100 milhões de reais de lucro. Então, você imagina que não é para qualquer um. Tem mega empresa que nunca vai faturar isso em ano. Imagina em um dia. Então, eu quero que vocês recebam com um forte aplauso Marcos Paulo. Marcos Paulo tem uma curiosidade, ele faz parte do conselho do Instituto Destiny. Nosso conselho... Aí aumentou o peso. Ele Boa faz tarde, parte do conselho do Instituto. Senta aí, Marcão. Boa tarde, gente. Fica à vontade. Não, o pessoal aqui não gosta de... Vocês comeram o que no almoço? Leitoa? O pessoal não gosta muito de responder, não. Eu esqueci de te avisar isso. O pessoal, você dá boa tarde, o pessoal fica assim anotando. Boa tarde. O pessoal é mais alto padrão, é mais calado, prefere ficar sozinho, com menos interrupção. Rafa. Aí eu venho lá do Goiás e já pergunto, vocês comeram o que? Leitoa? Pra quebrar o clima. Boa tarde, vocês vão estar aqui. Obrigado pelo convite, Thiago. Prazer é meu. Vamos falar de coisa difícil? Vamos. A gente tem aqui empresários de diversos segmentos. E cada segmento tem a sua forma de crescer, de escalar, de lucrar. Tem algum conselho, você que, tanto no online quanto as suas empresas offline, tem algum conselho que funciona para qualquer tipo de negócio? Não importa se eu sou... Aqui tem agro, aqui tem alfaiataria, aqui tem gente da educação, muitos construtores, semijoias, investidores, tecnologia, tributaristas. Aqui a gente tem muitos médicos, tem de tudo aqui. Tem algum conselho que, para qualquer negócio, esse aqui funciona? Tem. Só para eu entender um pouquinho antes. Quem aqui já me conhece? Deixa eu ver, levanta a mão. Tá, uns 50%. Boa. Tranquilo. Cara, assim como a Bíblia serve para qualquer ser humano, independente do país, do idioma, da cultura e de várias diferenças que a gente tem entre os seres humanos, no mundo dos negócios vai ter várias coisas que vai servir para qualquer tipo de negócio. Então são os princípios. Que você ensina muito, né? Então os princípios do mundo do negócio. E tem vários. E acho que o principal para a gente poder performar é sempre entender que, talvez mude agora, hein? Legal isso. Tem alguns paradigmas que estão mudando, principalmente com o AI. Mas o principal é a gente sempre entender que as decisões são tomadas entre dois cérebros. Então, independente se sua venda é B2C, ou independente de que a sua venda é B2B, ou se ela é B2B2C, porque também tem esse modelo, sempre vai ser dois cérebros que definem e que decidem. A galera me vê muito como cara do digital. E para mim o digital é só um canal. E principalmente que é do mundo físico, fica, eu não sei vender pela internet, eu pedalo e não consigo, contrato e não dá certo e demita, e contrato outro e faz o marketing, faz o tráfego, fica caro e não converte, e fica sempre nessa dor. E para mim o digital é só um canal de um cérebro emissor conversar com outro cérebro receptor da mensagem. Então, independente se era carta, antes da Primeira Guerra Mundial, as vendas eram feitas por cartas. Se é rádio, se é televisão, se é internet, que lá no passado, 2000, 2005, 2010, e-mail, se é WhatsApp, 2012, 2013, 2015, se é Instagram, 2017, 18, 19, se é TikTok, 21, 22, 23, não interessa o canal para mim.
sempre vai ser entre dois cérebros. Então, se eu entendo de cérebro e sei argumentar e persuadir, a venda ela pode acontecer. Independente se o canal for carta, se o canal for físico, como jornal, se for rádio, que é um canal sonoro, ondas mecânicas, ou se for internet, que é o canal digital. Então, sempre reduzir o primeiro princípio vai ficar mais fácil de você entender as peças do tabuleiro. Esse é um princípio atemporal no mundo dos negócios. Eu pensei agora, durante a resposta, nunca tinha pensado nisso. E talvez a dinâmica vai mudar com o decorrer do tempo. Que sempre foi assim, até o dia de hoje. E acho que daqui para frente, algumas coisas que eram princípios, talvez não no conceito literal da palavra princípio, mas na parte tática e humana, vai mudar. Daqui a pouco tempo, acho que não vai ser entre cérebro mais. Um AI vai tomar a decisão de compra de uma empresa. Antes eu tinha que convencer um cérebro, agora talvez eu não precise convencer um cérebro mais. Um AI vai ter que convencer a outra, ou um humano vai ter que convencer um AI. Então, até a minha fala do dia de hoje continua assim, mas talvez nos próximos 5 anos mude. Assim como o organograma da empresa. Né? Tem vários princípios, né? Tem um que, inclusive, é bíblico, você vai saber falar melhor do que eu, sobre comunicação, que em determinado momento da Bíblia alguém tem que passar uma mensagem para a multidão. Aí alguém instrui, divide em grupos de 50. Sim. Qual que é a passagem, você lembra? Tem várias. A gente tem Moisés com Jetro. Acho que é essa, que mesmo que eu estou me referindo. Moisés com Jetro, que o Jetro fala para ele, se você continuar falando com todo mundo, você vai pifar. Divide em grupo de 50, de 100. Exato. Então. E no mundo dos negócios é um erro comum também. Você que é CEO de uma empresa e tem mais de 7 pessoas reportando para você, está humanamente errado isso, tá? Não deveria ter mais que 7. Aí se você quiser pesquisar, eu posso explicar também profundamente, não tem problema. É uma tese do Richard Hackman, professor de Harvard, que calcula as vias de comunicação. A fórmula é bem simples, é N que multiplica N menos 1 dividido por 2. Posso desenhar e explicar. Que a partir de 7, o número de vias de comunicação para um ser humano supera 35. Aí fica inviável você conseguir liderar essas pessoas. Então você tem que dividir o organograma para, no máximo, uma pessoa conversar com mais 7. Se ela conversar com 8, já fica humanamente confuso a comunicação, porque o número de vias de comunicação aumentam bastante e a pessoa não consegue mais liderar. Com o AI vai mudar de novo, é um paradigma que eu estou percebendo que vai quebrar. O organograma das empresas vão quebrar. Mas, enfim, porque eu tive uma equidise mental durante a própria resposta. Caramba, muita coisa que para mim, a princípio, vai mudar agora, porque está mudando o mundo. Mas eu nem queria entrar nessa pauta. Voltando para a primeira pergunta do Thiago, sim, independente do negócio, as vendas são entre cérebros até o dia de hoje. Então, esse era um princípio, tá? O resumo é, não se apegue tanto ao canal que você tem hoje de vendas, porque isso pode mudar a qualquer momento, né? O que ele falou, pode ser boca a boca, pode ser carta, pode ser WhatsApp, pode ser o que for, o canal vai provavelmente mudar, mas a comunicação do cérebro que vende para o cérebro que compra, isso provavelmente não mudará. Não, eu mudei minha resposta no meio do caminho. Até o dia de hoje é sempre essa resposta que você deu. Durante a minha resposta eu saquei, caramba, vai mudar. Você acha que eu tenho certeza. Em algum momento o cérebro que compra... Não vai ser humano. Mas aí eu não tenho dúvida. Aí é heresia, aí você tá... Não tem nada a ver com heresia. É porque vai ter... Assim como quando você vai construir um patrimônio maior... Mas você está dizendo a compra pessoal ou a compra de uma empresa, por exemplo? As duas. Você vai botar uma AI para escolher o que você quer. Vai chegar um momento que sua geladeira tem sensor, vê o seu consumo de leite semanal e mensal, aí vê que o leite está acabando, você já deixou autorizado na Amazon, a própria geladeira vai subir para a Amazon o pedido de leite, e na semana que vem, quando o leite estiver diminuindo tanto na despensa quanto na geladeira, vai chegar o leite na porta da sua casa. Não tem nem dúvida. Em indústria já acontece isso. Tem um monte de sensor, um monte de AI, um monte de software, um monte de RP que calcula o estoque e já faz o pedido para o fornecedor, porque o estoque está acabando. Aqui dentro dessa sala deve ter. O leite é muito específico e muito pessoa física. Mas indústria têxtil, alguém que mexe com distribuição tem sorter. O cara começa a ver no centro de distribuição que está acabando o insumo, já sabe a previsibilidade de consumo daquele insumo, o próprio sistema já manda a compra para um fornecedor. Então, nesse caso, já não é mais um humano decidindo. Em grande parte, a decisão de compra é entre dois cérebros. Aí, no meio da resposta, eu sempre pensei assim, eu acabei de cair a ficha para mim aqui agora. Cara, daqui para frente vai mudar esse princípio. Vai chegar um momento, e já deve ter, que a própria máquina faz o comando para o outro fornecedor ou para outra máquina. Aqui dentro já deve ter gente nas suas indústrias. Eu concordo com isso, porém,
no meu limite de conhecimento até agora, eu acho que o ser humano ele vai continuar escolhendo, só que dando ordem para a máquina mecanizar isso aí, operacionalizar isso aí. Porque como é que você vai decidir se você gosta de leite ou não? Tudo bem. Você vai escolher de maneira macro. Muita coisa meio que vai passar. Tá. Assim, eu ia dar um exemplo agora da minha vida. Assim como tem um monte de decisão da compra da minha vida que eu não sei. Eu tenho um funcionário que faz compra no supermercado para mim. Porque para mim não faz sentido ir no supermercado. Eu não tenho prazer nisso. E eu acho que é um tempo mal utilizado da minha hora, do meu tempo. Como não tem prazer e não vai me dar retorno financeiro, eu prefiro delegar. Então quem compra minha... Não sei nem qual é a carne, o arroz, as marcas de produto de limpeza, é o David que compra para mim. Eu deleguei para ele. Em determinado momento, não vai ser o David, vai ser o Cláudio, para quem pegou a referência. Alguns pegou, outros não. Cláudia, é IA. Não, mas aí você ainda fez você a pergunta. Eu estou falando num time, mas nem quero levar para essa discussão por 2 motivos. Porque senão a gente se perde nela e acho que tira coisas assimétricas. Porque para mim aqui, como é que eu saio feliz daqui? Não é ser encantado, nossa, o Marcos é inteligente, nada disso. Mas é você falar, caramba, tem 1, 2, 3 coisas práticas para eu executar amanhã. Voltei para casa. Isso eu acho que é legal pra caramba. E a segunda coisa que eu não gosto também da teoria da conspiração. O mundo vai acabar, todo mundo vai ficar sem emprego, aí você fica louco, alucinado, mal dorme, pilhado e ansioso. E o mundo ele demora para ter suas mudanças, apesar das mudanças serem reais. Então eu não gosto de ficar pondo essa teoria do medo, não. Igual muita gente do digital fala, se o seu negócio não tiver na internet, você vai morrer. Tem 20 anos nós estamos escutando isso, tá? Tá. Então, se a gente voltar um pouquinho, que ele foi lá para a fase dos androides invadindo o planeta dos macacos e tal. Voltando um pouquinho, que um cérebro transfere para o outro, Exato. Que é o que está acontecendo hoje, até hoje, uma das coisas que mais você, que independentemente do teu negócio, uma coisa tem, venda. Senão não bota nada para dentro, né? O lucro vem de venda. Você vai ter que entender do cérebro do outro ser humano, de como ele pensa, por que ele compra, qual é a necessidade real, do que ele gosta, se ele precisa ter um pouco mais de consciência de que ele precisa daquilo. Eu lembro que na época do marketing digital muito forte, tinha um lance da gente fazer as lives antes para gerar consciência. Lembra disso? Lembro. Porque a pessoa não tinha consciência que precisava do teu curso. Então você tinha que ficar 7 lives criando só consciência. Olha, se você não aprender sobre gestão emocional, o teu casamento vai continuar assim. Se você não aprender a lidar com financeiro, você vai continuar gastando mais do que ganha. Aí você ficava uma semana gerando consciência. Quando você fazia o pitch, o cara, eu quero. Como é que as empresas estão fazendo isso hoje? Tiago, aqui é o Luiz. Só quero contribuir. Eu estava mostrando para os meninos, lá no Grupo Acelerador, a gente tem uma IA, né, nossa lá, onde eu gerei um clone meu do empreendedor, e esse clone eu coloquei a essência, a história, tudo da empresa, e eu dou acesso aos meus funcionários para usarem a IA para o agro mesmo, mas com os meus princípios, com as minhas ideias, e ela vai confrontando o que ele tem para ter a essência do Luiz. Então, isso já é uma realidade. É um clone do Luiz que está espalhando pelos meus funcionários. Então, isso já acontece. Ou seja, estava difícil aguentar você. Agora tem que ter os Imagina clones. 20. E é só o primeiro, Aí né? é difícil, gente. Aí por isso que o mundo vai acabar a qualquer momento. Brincadeira, Luiz. Agora, então, dentro desse padrão, o que cada um que tem aqui produtos diferentes, serviços diferentes, pode começar a fazer na prática para gerar consciência no público-alvo? Perfeito. Tem o Google conectado no painel aí, mesa? Tem o Google? Tem o Wesley. Não, o Wesley, infelizmente, não entende nada. Ele é só um personagem que fica... A gente bota ele arrumadinho olhando assim. Tem que perguntar para uma pessoa que entende. Se tiver conectado... Se tiver Google que sai na tela aí... Digita para mim aí, níveis de consciência, Eugênio, põe no Google e põe imagens. Aí a gente vai para o princípio por trás dessa pergunta e vai para a ciência. Entendeu? Níveis de consciência, Eugênio. Aí quando der a resposta, clica em imagens. Exato. Aparecer as imagens. É um publicitário americano, tem a teoria dos níveis de consciência, chama Eugênio Schwartz, que é justamente a pergunta que o Brunet fez. Tem 5 níveis de consciência para qualquer comprador tomar uma decisão. Totalmente inconsciente, então ele não sabe que tem nem o problema e nem que existe a solução.
Consciente do problema, ele sabe que tem uma dor. Depois é consciente da solução, ele sabe que existe uma solução para solucionar aquela dor. Consciente do produto, o produto é a solução que dá para comprar. E por fim, exato. Abre para mim, deixa eu ver. Pode ser a segunda imagem cinza com amarela aí. A segunda imagem, esquerda. Segunda, isso. Essa aí. Isso, é. Olha lá, totalmente inconsciente, ele não sabe que tem nenhum problema e nem que existe a solução. Consciente do problema, ele sabe que tem um problema. Às vezes o cara tá quase infartando, com a veia do coração toda entupida, mas ele não sabe. Tá dentro do corpo dele e ele não tem nem consciência disso. Ele começa a sentir umas dores no peito e ele fala, tô com um problema. Não tô bem minha saúde, mas ele nem sabe qual o problema ainda total. Aí ele vai pro hospital, mas ele fala, eu tô dormindo pouco, eu tô alimentando mal. Tá? E pode ser casamento, pode ser infoproduto, pode ser qualquer coisa. Isso aqui é princípio, serve para tudo. Aí ele sabe que tem uma solução. Preciso me alimentar melhor, preciso mudar meu estilo de vida. Aí ele vai lá e compra o produto, que é o quarto ponto. Tá errada aquela imagem. Vai ter outras que vai estar certa. Aí ele compra o produto, que é um plano de acompanhamento de um personal trainer, com alimentação e terapia hormonal, que seja. E por fim, quando ele compra o produto, ele está totalmente consciente. Então esses são 5 níveis. E às vezes o empreendedor que está aqui acha que não está vendendo bem e fala, minha oferta não está boa. Às vezes você está vendendo picanha de R$100 o quilo por R$9,90. É uma oferta irresistível. Só que se o público for vegetariano, você não vai conseguir vender. Às vezes você tem uma oferta boa, mas está vendendo para o público errado. Qual que é o momento que a pessoa tem que tomar uma oferta, tomar um pitch? É quando ela está consciente da solução e consciente do produto, que é o nível 3 e 4. Se ela tomar um pitch no nível 1 e 2, totalmente inconsciente ou consciente do problema, a taxa de conversão é muito baixa. Então, o que o Thiago falou, a gente ficava lá 5 dias, 6 dias, 7 dias fazendo live para pegar todo mundo, tirar do totalmente inconsciente, do nível 1, levar para o nível 3 e 4, para na hora do pitch, da oferta, o cara está no nível 3 e 4. Porque aí é a hora certa dele tomar a oferta, que a tendência de conversão é muito maior. Às vezes tem uma oferta boa, mas para o público errado, ou para o público certo, no nível de consciência errado, não vende tão bem. Aí quando você não tem essa clareza, fala, nossa, eu preciso mudar minha oferta. Você fica mudando a oferta, mas não é sobre a oferta, é sobre o nível de consciência de quem está escutando a oferta. Então são coisas distintas. Então, esse é um princípio, os níveis de consciência, essa é a base teórica. Como que você acerta com essa base teórica agora? Você tem que ir com perguntas, interpretar e definir qual é o nível de consciência que está o público, pesquisa, conversa. Quando você encontra o nível de consciência da pessoa, você tem que saber já um script para cada nível de consciência para fazer com aquele script ele subir o nível de consciência para quando ele tiver nível de consciência 3 ou 4, receber a oferta para ele poder ter a chance maior de converter. Deu para ser claro ou não? Beleza? Oi? Passo a passo do quê? Do que eu falei agora? Tá no quadro aqui. Volta o quadro lá. Eu acho que eu passo pesquisa... Outra, posso soltar e ficar à vontade? Pode. O que me mata de raiva é isso aí. Passo a passo, não sei o quê e tal. É o cabeça do empresário medíocre. Não chamando ele de medíocre. Mas é o seguinte, às vezes eu estou explicando como lotar a agenda. Aí eu falo 1 hora para o médico lotar a agenda, o arquiteto. E eu, que sou arquiteto, como é que eu loto a agenda? A minha vontade é falar, irmão, pelo amor de Deus, só trocar a palavra arquiteto por médico. Agora deixa eu explicar o conceito por trás disso. Como que você vai ser um empresário fora da média? Outsider, 100%. Parando de querer tudo done for you, pronto para você, e entendendo os princípios por trás das coisas, e a partir do princípio você decifrando as coisas. Então todo cara com muito sucesso, ele é autodidata. E ser autodidata não é aprender e descobrir a teoria sozinho, mas ele tem uma curiosidade por trás que você, com as suas próprias perguntas, que chama maêutica na filosofia, você vai conseguir ter o parto de ideias e vai chegar na resposta. Então, essa é uma característica de quem rompe mais, de quem vai mais longe. Quando o cara fala o passo a passo, é passivo, esperando a resposta pronta para cair no colo e executar. É um nível de pergunta, não para te ofender, mas de operador médio. Que você tem que fazer aquele POP, processo operacional padrão, para ele seguir qualquer coisinha, tipo americano. Chega para fazer pedido, não, primeiro é bebida, aí volta com as bebidas, agora é comida. Tipo, quadrado. E empresário alto nível, ele tem que ser como um chefe de cozinha. O que o chefe de cozinha faz? Ele tem a dispensa mental dele, que é todos os ingredientes da cozinha. Um bom chefe de cozinha, que é como eu me vejo no mundo das estratégias, você pode me jogar na Rússia e vai ter um monte de ingredientes que eu não sei ler o rótulo. Só que eu vou experimentar cada um, o sabor de cada um. Então, isso aqui é sal, isso aqui é polvilho,
isso aqui é azeite. Mesmo se eu não souber ler o rótulo. Aí eu vou olhar para a cara dos clientes e falar, cara, esse povo aqui é asiático, gosta mais de peixe. Não, esse povo aqui é italiano, gosta mais de massa. Ou vou perguntar, que é a pesquisa do nível de consciência. O que vocês querem comer? O que vocês gostam? Tem mais algum ingrediente? Aí eu vou pegar o clima. Se tiver calor, comida fresca combina mais. Ceviche, peixe. Se tiver frio, comida quente combina mais. Fundi, pasta, macarrão. Aí, a partir disso, eu volto com um prato de comida da minha despensa. O que é isso no mundo empresarial? As coisas não tem playbook para tudo. Do 0 aos 100 milhões tem playbook. Já fiz algumas vezes em algumas companhias. Mas dos 100 milhões para 1 bilhão não tem playbook mais. Não tem receitinha mais. Aí você é chefe de cozinha, você tem que ver os ingredientes que você tem. Leia-se ativos. Conhecimento, network, pessoas que você pode contratar, consultorias que você pode ter. Ativos, patrimônio, dinheiro, o que for. Frota de caminhão, se for logística, galpão. Marcos. Calma. Em cima disso, dos ativos que você tem, que é a sua despensa, agora você tem que criar uma estratégia, que é um prato de comida. Só que tem um mercado, que na analogia é o clima. Não combina comida quente e pesada num clima muito quente. Combina comida mais leve, igual um ceviche. E não combina uma comida muito fria num clima muito frio. Combina comida quente. Então, dependendo de como é que está o mercado, concorrentes, taxa de juros, oferta dos concorrentes, você tem que adaptar o prato de comida para aquele mercado. Então, como que eu me vejo quando eu me deparo com um desafio? Peraí, o que eu tenho nos meus ativos? O que eu posso sacar para usar agora nessa estratégia comercial? Quais são todos os meus ativos? Desde pessoas, a dinheiro, a conhecimento, a pessoas que eu posso recrutar, a influenciadores que eu tenho à disposição. Essa é a minha dispensa. Qual que é o prato de comida que eu tenho que fazer? O que é o desafio? O que eu tenho que converter? É trazer 3 mil vendedores? É vender 100 milhões de infoproduto? É fazer uma logística mais barata? Aí depois, o que o mercado está oferecendo agora? Que minha comida, meu prato de comida tem que ser gostoso de acordo com o clima. Minha oferta tem que ser boa de acordo com o mercado, para eu destacar. Aí, a partir disso, eu pego esses ingredientes, misturo e crio uma oferta, ou crio um prato de comida. Então, essa é a cabeça que eu vejo do empresário que cresce muito. E não do que espera, passa o cronograma, e não que eu não queira passar, mas é uma provocação que pouca gente tem coragem de olhar no seu olho e fazer. E é o tipo de coisa que eu, que vim de baixo, não para contar história triste, mas que eu não tive pai rico, não tive sobrenome, eu tive que eu mesmo ficar puto com a minha própria realidade e me perguntar para eu poder crescer, que na filosofia chama maiêutica, entendeu? Então, posso dar o passo a passo, mas o negócio é o princípio, o nível de consciência. Para cada nível de consciência tem uma pergunta. Em cima da pergunta e da resposta, eu sei o nível de consciência que a pessoa está. Quem me pergunta como faz 1 milhão? Revela que ela não sabe o que é 1 milhão, que ela não tem 1 milhão. Quando o cara me pergunta, cara, você tem um modelo de LOI? O cara já sabe o que é LOI, carta de intenção, ele entende um pouco das nomenclaturas de M&A. Cada fala revela um nível de consciência. Deu para entender? É assim que eu vejo o estrategista digital ou o empresário. Um chefe de cozinha cheio de coisas na sua despensa. Como que você fica inteligente? Adquirindo coisas para sua despensa. Isso aqui está te dando ingredientes. Esse é o mastermind. Sacou? Quem ia fazer a pergunta? E não quer dizer que eu estou certo, é só a forma que eu enxergo. Meu mapa de mundo não quer dizer que é a realidade. Ia ter uma pergunta ou não? Alguém falou Marcos, eu falei, espera. Até parou, né? Até desistiu. Você não É que ele ia querer alguma coisa eu não pronta. quero ser humilhado, não. Eu vou ficar na minha aqui. Não, desculpa, não é a intenção. Não é a intenção de maneira alguma. Inclusive, lá na minha empresa, faz um alinhamento manual de cultura quando entra, que é o seguinte. Quando eu pergunto letra, eu quero ouvir letra. Quando eu pergunto número, eu quero ouvir número. Às vezes eu pergunto um número e o funcionário vem devolver uma letra. Fala, cara, eu perguntei o número. Dá o número. Ah, não tem. Então tá bom. Porque o cara é maestro em devolver uma letra quando você pergunta o número para te enrolar. Eu não gosto. E ser incompetente, as pessoas veem como uma ofensa. Eu sou incompetente em um monte de coisa. Me pede para traduzir um texto russo para português. Eu não sei. Eu sou incompetente nisso. Eu não tenho essa competência. Então, eu sou menos fresco do que a maioria das pessoas. Então, não quis te ofender de maneira alguma. Mas minha linguagem ela é um pouco mais agressiva, infelizmente. Só que ela é direto ao ponto. Ela é mais incisiva. Que é o jeito que eu penso, inclusive. Eu vou tirando ruídos da comunicação e do meu pensamento para tomar melhores decisões. E é automático. Ô, Thiago, só uma pergunta, lembrando do tema de ontem aqui. O que ele está querendo dizer é meio que você explicou ontem sobre o MrBeast, que precisa ali de 18 horas e tudo mais. Às vezes a gente está buscando fazer algo
15 minutos e encontrar um resultado, né? Acho que o Marcos Paulo está falando sobre todo um repertório para até chegar à decisão. E aí a gente tomar uma direção de que a gente vai empreender, ou vai fazer, ou vai... Antes de buscar a resposta, já ter algo como repertório, é isso, Marcos? Cara, acho que eu fui mais profundo, mas a sua fala não anula, não. Eu quis dizer que para cada desafio, você pode criar uma estratégia específica para aquilo. E é como eu, inclusive, acredito na alta performance. Acredito muito que contexto é rei. E aí, quando ele pergunta qual que é o modelo, esse modelo vai ser muito relativo. Se você tem uma empresa que vende sutiã é uma coisa, se você tem construtora é outra. Então, é melhor basear em princípios que, para cada nível de consciência, a pessoa tem um grupo de objeções e um grupo de maturidade sobre o produto. Agora, cabe eu entender qual que é o meu contexto, o meu nicho de mercado, o nível de consciência que ela está e ter o argumento para fazer ela subir de nível do que eu decorar 5 perguntinhas para aquele nível de consciência. Porque a gente tem 150, 200 empresários aqui, cada um vai ser diferente um do outro. E quando eu entrego um negócio copia e cola, vai funcionar para 20% da turma. Então, eu sou muito mais, o que eu quis dizer é, aprenda a pensar e chegar na próxima resposta, porque você não fica dependente de mim, do que eu te entregar um playbookzinho que só vai atender 20% do público. Porque contexto é rei. Então, foi isso que eu quis dizer. Eu quis ensinar ele a chegar na resposta, ao invés de dar a resposta pronta. Porque a resposta pronta não vai atender todos. O pensamento que chega na resposta, que é, você tem sua despensa, pega os ingredientes, monta o prato de comida, que é a estratégia certa para performar um business, vai fazer você ter autonomia. Então, foi mais isso que eu quis dizer. Talvez não ficou claro, mas a cutucada que eu dei nele foi para ser, cara, aprende a pensar e ser autônomo, em vez de querer modelinho de pergunta. Que o empresário de alto nível não atrela isso, sacou? Até porque a primeira aula de ontem, eu comecei o Destiny Mind de ontem falando sobre aprender a pensar. Lembra que eu falei sobre pensamento crítico, se forçar a ler coisas, aumentar o seu repertório. O que eu percebo assim em gente que vence, tipo o Marcos Paulo, é que ele consegue ser especialista numa coisa, mas ele é bem generalista também. Ele lê de tudo, ele vê de tudo, e qualquer assunto cabe, qualquer assunto ele consegue entrar, pelo menos a maioria. E também você vê que pelos repertórios, às vezes a gente está conversando e fala assim, Thiago, lê o livro do fulano de tal, do ciclano de tal. Ele, para indicar 3 livros assim numa conversa, é porque ele tem repertório. E quanto mais repertório você tem, mais fácil fica de pensar. Vou te dar um exemplo prático, tá? E até bíblico. Né? Chegou uma notícia para mim e falou, fulano quer te destruir. Um líder religioso quer te destruir. Na hora que eu recebi essa notícia, veio 1 Coríntios na minha cabeça que fala o seguinte, quando você for perseguido e caluniado, busque a reconciliação. Isso é repertório. Ou seja, eu recebi um ataque. Antes da minha emoção falar, eu já tinha a resposta. Por quê? Porque eu já li. Quando eu descobri quem é, porque ainda não descobri quem é, né? O cara ainda não se revelou. Quando descobri quem é, eu vou lá, querido, eu te ofendi de alguma coisa, porque... Primeiro, porque eu acredito 100% na Bíblia, e segundo, porque eu tinha essa informação. Quando você não sabe nada, você não pensa. E aí, é claro, você vai nas fórmulas prontas, vai ficar digitando no cloud, assim, 4 maneiras de vencer na vida. E o que ele falou, contexto é tudo. Às vezes, aquelas 4 maneiras no contexto que você está não funciona. É por isso que eu acho que também mentor é por fase. O meu primeiro mentor era um cara que tinha uma padaria. Mas, na época, eu queria recomeçar, depois de quebrar uma agência de viagem. Então, tudo que ele me falou sobre, cara, faz continha, papel de pão mesmo, importante você ter um número na cabeça, fez todo sentido e me levantou. Só que hoje, no que eu estou fazendo, não tem sentido nenhum esse cara ser meu mentor. Então, contexto define muita coisa, inclusive com quem você está andando e de quem você está pedindo conselho. Quer acrescentar alguma coisa? Próxima pergunta. Para mim é um princípio, o contexto é rei. E que tem muito a ver, e eu gosto sempre de pôr na minha cabeça, e ontem mesmo eu usei isso, é que mapa de mundo nunca vai ser o território. Você viu? Não sei se você viu que eu falei, cara, essa é a minha forma de ver, não quer dizer que eu estou certo. Então esse é o meu mapa de mundo, esse é meu óculos da vida. Todo mundo, se abrir o Waze aqui, ou o Google Maps, vai ter um mapa. E o mapa, ele é uma referência distorcida da realidade. A realidade é o território.
Então, no Waze ou no Google Maps, você não consegue ver os buracos dessa rua. Você não consegue ver as placas de sinalização, você não consegue ver as árvores. Mas te ajuda a locomover de carro e é excelente para isso. Só que esse mapa não é o território. Então, toda vez que alguém for te aconselhar ou for te dar a opinião dela, ela está revelando o mapa de mundo que ela tem sobre aquele assunto, que não necessariamente é a realidade. E toda vez que um mapa for igual à realidade, ele não é mais mapa, ele é o próprio território. Agora vamos masterizar isso aqui. Ontem eu estava discutindo com o meu time sobre captar funding para uma empresa que fiz uma transição, já decidi o que eu vou fazer. Será que a gente capta funding ou a gente vai bootstrap? Será que a gente capta dinheiro do mercado ou vai com recurso próprio? Aí o CFO, essa ideia é brilhante, porque vai fazer o próprio funding, não sei o quê, tananã. Aí na minha cabeça, na hora, isso não é a melhor coisa a se fazer. Se eu for aceitar a sugestão dele, vai ser top, porque a gente vai conseguir o próprio funding para bancar a empresa. Só que esse ato de conseguir o próprio funding vai roubar tanta energia minha que vai impedir de fazer a empresa. Só que ele está certo de falar isso, porque ele é o financeiro, e na visão dele o dinheiro é o mais importante. Mas na minha visão como founder, nessa etapa de vida, se eu conquistar o dinheiro com essa nova atividade para abrir empresa, vai me tirar todo o aprendizado que eu tenho nos próximos 6 meses para abrir a próxima empresa. Então, eu vou ganhar o dinheiro, não vou descapitalizar, nem vou precisar de funding, só que vai me tirar o aprendizado. Aí na minha cabeça de founder o que é mais importante agora? O dinheiro ou o aprendizado para daqui 6 meses, quando eu começar a operar, eu operar bem? Mais importante é o aprendizado. Então esse dinheiro para mim me custa muito caro. Só que no mapa de mundo financista dele, é a melhor coisa a se fazer. No meu mapa de mundo como founder, não. Então todo mundo vai te revelar um mapa de mundo. Aí a Bíblia brilhantemente fala o quê? A multidão de conselheiros à sabedoria. O que é a multidão de conselheiros? É quando você sobrepõe vários mapas, um em cima do outro. Eu não sei se você já teve essa experiência de desenhar, às vezes, planta baixa, arquitetura, engenharia, e sobrepor várias folhas com vários tipos de plantas da casa. Uma hidráulica, outra elétrica, outra civil. E aí você vai vendo as sobreposições das folhas e vai completando aquele desenho da casa. E é justamente isso. Quando você pega a multidão de conselheiros, vários mapas de mundo você sobrepõe, você consegue tirar as imperfeições e se aproximar de um território. Contexto é rei. Opinião das pessoas que são contextuais são mapas. E nada disso ainda forma o território. O que isso resume no final? Você tomar muito cuidado nas decisões que você toma com pouco contexto, ou sem analisar o contexto, e com pouco mapa de mundo, ou só com o seu mapa de mundo, que você pode tomar uma decisão enviesada e errar. Tudo isso que eu estou falando e o Thiago falou são modelos de pensamento que a gente carrega, que ajudam a gente a tomar as decisões e aumentar a chance de tomar decisões corretas na nossa vida. Então eu sempre levo como premissa que o contexto é rei. Eu sempre levo que eu só tenho um mapa e eu não tenho a realidade. E as pessoas que me aconselham também só têm um mapa e não têm a realidade. Isso me ajuda a ser mais coeso e calmo para tomar as decisões que são irreversíveis. As decisões que são reversíveis, você não precisa pensar tanto assim. Você vai lá e reverte. As decisões que são irreversíveis ou custam muito caro para reverter, aí você precisa ter mais essa prudência, essa diligência. Marcos, você falou sobre os diferentes canais de comunicação ao longo dos anos e a minha dúvida é, a gente está na era da internet, mas eu vejo muitos empresários que ainda defendem a prospecção e a venda por ligação, indicação. Dependendo do negócio, isso pode variar muito ou a internet realmente dominou a nossa era, ou existe um tipo de canal de comunicação e venda específico dependendo do negócio? Tá, vou te responder com 2 princípios, que eu gosto de pensar muito. Primeiro, o contexto é rei, então para cada contexto vai ser uma realidade, depende do modelo de negócio. E segunda coisa, empresa é igual bolo, é algo multifatorial. Você não faz bolo com ingrediente só ovo, só farinha, só azeite, só leite. Você precisa de muitos ingredientes para poder fazer isso. E o tipo de pergunta que você fez tem muitas variáveis que influenciam na resposta. Vou te dar um exemplo com a seguradora que eu tenho. Eu tenho uma seguradora de veículos que chama Love Seguros. Alguém conhece? Deixa eu ver. Tá. 15% da turma conhece. Então, eu tenho uma seguradora de veículo. Na primeira reunião, meu sócio fundador, que é o Kessid, chamou o Marçal, a gente era
sócio em tudo na época, a gente sócio em algumas poucas coisas, que eu encerrei com ele, causa de política, eu não gosto, e fase de vida, mas a gente continua a amizade. E aí ele falou, vamos usar o Marçal para poder vender, não sei o quê. Aí eu fiquei calado umas 2 horas escutando. Foi o dia que eu conheci ele. Aí no final eu falei assim, posso dar uma opinião? Pode. Faria isso não. Ele falou, por quê? Eu falei, cara, porque você vai usar a imagem dele, vai vender seguro, tá bom. Vai vender 10, 15, 20 mil seguros, os super fãs vão comprar o seguro e vai acabar. Depois o CAC vai ficar mais caro do que o próprio lucro da venda, então não vai fazer sentido vender mais. Você vai pegar só as frutas baixas do pé. Aliás, você vai fazer o quê? Aí eu fui lá na minha dispensa mental de estrategista, de chefe de cozinha, e busquei o ingrediente. Falei, você viu o que o Flávio Augusto fez na pandemia? Ele, não, o quê? Eu falei, não, ele ia quebrar. Ele falou que a própria boca dele, que as escolas fechou, lockdown. Só que aí ele teve uma sacada de fazer uma live. Nessa live ele convidou a galera para se tornar vendedora do curso de inglês. Ele chamou de WSP, Wise Sales Platform. Numa live, sei lá, ele recrutou 2, 3 mil vendedores. Aí todo mundo estava desempregado, porque o Brasil parou, lockdown, um monte de empresa fechou. Começou a vender o curso de inglês dele pelo WhatsApp, pelo telefone. E aí ele reergueu o WhatsApp por causa desse batalhão de vendedor que ele fez no Brasil espalhado. Ah, cara, parece que eu lembro de um negócio assim mesmo que ele fez. Eu falei, então, eu sou muito mais usar a imagem do Pablo para recrutar os vendedores do que para vender o produto. Porque se eu colocar 1.000 vendedores, cada vendedor fizer uma venda por semana, é 4 mil vendas no mês. Em um ano é 48 mil vendas. Em 2 anos. Aí faz sentido. Então aqui eu vou usar 2 coisas do que a gente falou para te responder. Primeiro, eu não tinha playbook. Tipo assim, eu não tinha resposta pronta para o cash. Eu fiquei calado 2 horas escutando a reunião. Eu fui analisando o que fazia sentido e o que não fazia de acordo com o meu mapa de mundo. Fui lá na minha biblioteca mental, na minha dispensa de cozinha e peguei um ingrediente que nenhum dos 2 tinha. Porque eu sou curioso, fico pesquisando. E sugeri naquele momento, que naquele contexto aquilo fazia mais sentido para mim. E aquele tipo de venda nem era venda digital. Eu atraí os vendedores pelo digital. Mas a maior parte desses vendedores pastinha na rua vendeu de porta em porta ou vende pelo WhatsApp. E foi o primeiro canal de tração da empresa. Hoje o canal digital vende mais do que o canal de executivo, que são os vendedores. A gente chama isso de executivo. A Segurauto, que é o Reinaldo Zanon, que é um colega, que também vende seguro, tem um monte de franquia. Então, a pergunta vem como se tivesse uma única resposta. E aí o princípio que quebra a uma única resposta é que contexto é rei. E aí tem uma segunda coisa que eu gosto de pensar, que é o seguinte, para quem é o empresário, com as habilidades do empresário, com os ativos do empresário, o que faz mais sentido para ele, de acordo com a capacidade dele de executar? Porque às vezes você tem uma empresa, aí você fala, o que você faria na minha posição? O que eu faria ia solucionar o problema da empresa. Exemplo. Só que eu tenho esse ingrediente, eu tenho essa capacidade de execução, para mim é claro como fazer, eu tenho esse know-how, e se eu te passar, você não vai conseguir executar. Então a solução, ela existe, mas para aquele empresário, ela existe, mas ele não consegue tangibilizar. Aí ela não é válida. Então, você tem que pensar muito na solução que para você é válida. E às vezes você tem uma outra solução para o mesmo negócio, para o mesmo desafio, que também é válida. Não existe só uma solução para solucionar aquele problema. Não existe só um prato de comida para servir numa mesa de jantar. O chefe de cozinha podia fazer 10 pratos que ia agradar os convidados. Só que você é um chefe de cozinha, eu sou outro. Cada um vai fazer o prato de acordo com os ingredientes que tem na sua própria dispensa e com a sua própria capacidade de execução daquele prato de comida. Está entendendo o que eu estou falando? Então, num produto high ticket, que é o que a gente está aqui, o nível de discussão que eu gosto de provocar, porque eu acredito, é um pouco mais profunda. Se eu estivesse falando para quem está começando, eu vim com um monte de framework e um monte de regrinha. Que eu acho que para sair do zero aos 30, 40, 50 milhões, não precisa inventar roda, não precisa ser inovador, é só executar bem e é playbook. Jogar o alto nível do jogo empresarial, não acho que é playbook mais. É capacidade de execução em cima de princípios. Que essa analogia de brincadeira do chefe de cozinha é perfeita. Cada um tem sua dispensa mental, cada um tem sua capacidade de executar alguns pratos. E vários pratos solucionam o mesmo problema, a mesma fome, inclusive. Consegui ser claro para você? Então, a internet para mim é só um canal, não quer dizer que ela é o melhor, depende do contexto. E o melhor para você, sendo que a gente tem o mesmo desafio, pode ser diferente do que é o melhor para mim, porque a gente tem capacidade de execuções distintas. E o melhor, ele não é absoluto. O melhor, ele é de acordo com a capacidade de execução de cada um.
Deixa eu só dar um exemplo recente meu, que talvez esclareça para todo mundo sobre o que ele acabou de falar. Tanto canal de aquisição, se vai ser online ou indicação, tanto quanto contexto é rei. Quando eu comecei um projeto, olha, eu vou ampliar o Instituto Destiny, para isso eu preciso de professores. Então, eu fui em grandes mentes de negócios, falei, cara, como é que você acha que eu tenho que fazer? E aí, a opinião geral foi, usa a tua influência na internet, faz uma convocação, bota um monte de gente e seleciona. Falei, boa, vou fazer. Subimos um stories, 1.300 e poucas inscrições, sei lá, 1.500. Falei, caramba, tá dando certo. Bom demais. E tal, pá. Aí quando a gente começou a ver as pessoas, era o fã que só queria aproveitar a oportunidade para vir aqui me ver, já vinha com o livro na mão, ninguém tinha currículo para ser professor, aí conseguimos fazer uma limpa, selecionamos 321. Aí passei o dia com eles. Aí meu coração não ficava para frente. Cara, mesmo que esse cara que tenha currículo, tenha não sei o quê, como é que ele vai explicar o princípio, o método 10, por exemplo, o princípio da honra, você não sei se ele vive honra, o princípio da verdade, eu não sei se ele fala a verdade. Aí eu caí numa crise e falei, cara, eu achei que estava dando certo, está dando errado. Aí eu fui para um outro canal. Eu peguei a dor, por isso que esse negócio de ser o chefe de cozinha é maravilhoso. Sentei, fiquei 3 horas sentado em casa pensando, sentindo aquela dor. Caramba, vai ser muito difícil selecionar e treinar, porque depende do caráter da pessoa, não depende só do conhecimento, é meu nome, é não sei o quê, e pá. Eu cheguei na parte de contexto. Eu falei, qual é o meu contexto? Quem sou eu? O que eu represento? Quem é o meu público? Quando eu comecei a fazer essa anotação, eu cheguei no nome igreja. Aí, quando eu cheguei no nome igreja, eu falei, mas como é que eu faria isso? Se eu chamar o pastor, ninguém vai respeitá-lo como professor se não for cristão, porque ele já é conhecido naquela cidade como pastor. Aí, falei, caramba, não sei. Aí, domingo, fui para a minha igreja, sentei lá para assistir. Estou lá assistindo. Aí, um pastor, como é que se fala? Aquele pastor que não é o pastor da igreja, o auxiliar? Não, o diácono. Bom. O pastor auxiliar, boa demais, diácono. Mas o pastor auxiliar subiu e foi dar um recado e o cara arrebentou. Na hora a ficha caiu. Eu falei, calma, é isso aqui, ó. É isso que eu quero. As igrejas do Brasil todas me conhecem. Eu não preciso do pastor presidente porque o nome dele já é muito forte na cidade para mudar a imagem, mas o pastor auxiliar geralmente é um fenômeno. Fala bem, conhece os princípios, eu só preciso de 2 meses para passar a visão para ele. Começamos em cima desses, começou a dar certo. Então, a aquisição não foi pela internet, está sendo mano a mano. Eu usei o meu contexto, que é o contexto evangélico, e a gente está sendo muito mais assertivo. A gente não está desprezando o outro canal de aquisição, não, porque está vindo gente boa por lá também. Mas é muito mais assertivo. Você vê que é contexto. Eu tenho 7 milhões e poucos seguidores, mas ainda assim está muito mais fácil eu visitar a igreja, assistir o pastor auxiliar e falar, cara, esse cara fala bem, tem boa apresentação, já pratica princípio porque é o pastor auxiliar, é só agora ele aprender minha metodologia, a minha visão de negócio e está disponível para dar aula e ganhar dinheiro. Perfeito. Vou fazer um ponto em cima do que o Thiago falou. Corrigindo o Thiago, uma fala só. Forte, hein? E não é corrigir. Aí tá nesse nível, hein? E não é corrigir porque eu tenho mais a aprender do que ensinar, mas eu acho que passa uma mensagem negativa pro cérebro de quem está escutando. Deu errado. Ele falou que fez o arrasto pra cima, viu os 321 e não sei o quê. Aí não deu errado, não gostei. Pelo contrário, foi muito certo. Porque te mostrou que não seria bom para você fazer. E aí isso te gerou a percepção e as perguntas, que é a maiôtica, de quem que me representa? Princípio, valor, não sei o quê. Aí ele pensou, onde que é uma porta que eu abro que vai ter essa multidão? Qual que é o aquário que eu pesco que tem esse peixe lá, em grande quantidade? De igreja. Aí ele foi atrás. Que já faz parte do meu contexto. Já tô ali dentro. Exato. E aí, por que eu quis citar isso específico? Porque se você ficar inconsciente achando que deu errado, te brifa errado. E eu sei que foi só uma fala e ele concorda com o que eu tô falando. É só uma questão gramatical. Só que a segunda coisa, as respostas que a gente busca, e as melhores respostas, não vêm de primeira. É a visão progressiva. É igual quando você sai de carro daqui de São Paulo para o Rio de Janeiro à noite.
O farol só ilumina 200 metros. Aí você andou 200 metros, você enxerga mais 200 metros. Aí você andou 200 metros, você enxerga mais 200 metros. O Thiago só enxergou 200 metros. Foi arrasta pra cima pra ver um monte de gente. Aí ele andou os 200 metros e falou, essa galera não é tão boa, não me representa. Aí ele começou a perguntar maiútica, parto de ideias. Igreja. Aí ele andou mais 200 metros, encontrou. Aí ele, vale mais a pena para mim poder sentar, assistir o segundo pastor, ver se ele é bom e contratar, e chamar, e recrutar. Aí eu já pensei na minha cabeça de escala. Tá bom, mapeia as 20 principais igrejas do Brasil, as 30 denominações que ele mais gosta, pega um pastor segundinho em referência, pega o briefing disso, põe 20 auxiliares para poder assistir 10 cultos por dia. Esse aqui é o briefing, esse tipo de cara que eu quero. Põe 10 caras para poder ver 10 cultos por dia, 100 cultos por dia. Em um mês viu 3 mil cultos. Dos 3 mil cultos, você acha lá pelo menos uns 200 caras bons. Aí passa só os selecionados para ele só analisa depois que alguém faz a curadoria. Vai ser a primeira empresa que vai pagar a gente para assistir culto. Exato. Você quer ganhar 1000zinho para assistir um culto? Saber se o cara lá é bom. Você escala o recrutamento muito mais rápido. Lógico. Tá? Então, assim, as boas ideias e os bons canais não vêm de primeira, é uma visão progressiva, vem de um par de ideias. Só que você tem que andar os primeiros 200 metros para você chegar aos mais 200 metros. E tem que pensar de maneira contextual. E tem que aceitar que é um chefe de cozinha. E não tem que querer receita pronta. É dolorido. Por isso que é pouca gente que tem muito resultado. E, de novo, a gente não é dono da verdade. É só o nosso mapa de mundo em relação ao território. Tem alguma pergunta ou posso fazer uma? Tem aqui. Depois tem ali o doutor, vamos. Pô, Marcos, boa tarde. Queria uma pergunta, uma curiosidade minha. Você é um cara de uma frequência muito alta. No seu início, como é que você conseguiu blindar e manter essa frequência alta quando as notas eram pequenas? As suas notas sempre foram altas. O que blindou sua mente para ser indesistível nesse teu projeto? O que você chama de notas? Tons baixo, tom alto. Você sempre teve um tom muito alto e acordes e notas altas, frequência. Falando de disposição, assim? Disposição, pra frequência. Fazer as coisas. Energia. Cara, eu acho que isso aí vem de fábrica, sendo bem sincero. Eu acho. Minha crença sobre isso é que vem de fábrica. Tem uma outra coisa que melhora. Quanto mais resultado você tem, mais confiante você fica. Eu brinco de conta bancária da confiança. Eu tinha vergonha de falar em público. Só que eu percebi que me atrapalhar. Aí eu fiz fono, viajei ao Brasil, dei palestra para ficar bom. Hoje eu me sinto relativamente bom para explicar e para ensinar. De mediano para cima. Não acho que eu sou ruim mais. Isso me deixa mais confiante. Eu não sabia nadar. Aprendi a nadar para fazer o Ironman. Aí eu fiz a prova, nadei os 3,8 quilômetros, fiz a prova e tal. Aí eu falo, venci o medo já afoguei quando era criança. Venci o medo da água, eu nado. Venci o medo de falar em público, eu falo em público. Eu era quebrado, ganhei dinheiro. Aí eu olho no espelho e falo, você é foda, irmão. Tipo, não com uma arrogância, mas sim, você tem um desafio, você vai lá e encara ele e vence. Então isso vai deixando a gente mais confiante. Tá? Hoje eu sou um cara muito mais confiante que 10 anos atrás, obviamente. Eu sempre tive o apetite de infância, de melhorar, de querer crescer, de querer fazer meu dinheiro. Minha mente conta isso. Então, eu acho que vem de fábrica a energia. E acho que quando você consegue canalizar para boas coisas que geram bons frutos, o acúmulo de fruto te deixa mais corajoso. Aí você tem que já puxar para o outro lado. Não posso ser arrogante, não posso ser prepotente e tudo mais. Só que eu acho que a disposição tem a parte fisiológica, alimentação, sono, obviamente, mas eu acho que vem de fábrica mesmo. Que você vê outras pessoas jovens que têm muito apetite e você vê outras pessoas jovens que não tem tanto, que é mais corpo mole e tudo mais. Uhum. Então, eu acho que é do DNA, sendo bem sincero. Entendeu? Temos ali, depois o doutor aqui, tá? Marcos, boa tarde. Marcos, eu vejo que eu te conheço há um bom tempo, acompanho. Você é um jovem de sucesso, né? Próspero. E eu queria perguntar a você assim, se você poderia falar 2 ou 3 habilidades inatas sua ou que você desenvolveu, né, nesse percurso, você é uma pessoa autodidata também, que você poderia passar para a gente que te ajudou muito nessa trajetória. Perfeito. Cara, acho que uma das principais habilidades que o ser humano pode ter, eu fiz até um reels no Instagram, não sei se você viu que eu falo sobre os inevitáveis. Esse eu não vi. Legal, boa. Eu estava no Vale do Silício, em agosto do ano passado, aí tinha um dono de fundo de venture capital do meu lado, aí ele apresentou um cara que ele investiu, aí no final ele falou assim, investir nesse cara, porque eu já sabia que esse cara ia dar certo. Eu falei, como que você sabia que ele ia dar certo? Ele falou, não, porque ele é o inevitável. É o inevitável? Ele falou, esse é o tipo de cara, de qualquer jeito ele vai dar certo na vida. O que eu estou fazendo, eu estou antecipando ele a dar certo com o meu dinheiro e
com o meu network, com as pessoas que eu vou apresentar para ele, facilitar a jornada dele. Esse é o tipo de cara que ele vai dar certo, certeza. Não é questão de se vai dar certo, é questão de quando. Se é em 2 anos, se é em 5, se é em 10 ou se é em 20. Aí ele falou, você mesmo, se você quiser investimento para uma nova empresa, pode me ligar, eu invisto em você, certeza que você vai dar certo. Aí eu fui embora para casa e fiquei pensando, legal essa parada dos inevitáveis, né? O que faz um ser humano ser inevitável? Aí eu fiquei pensando nisso. Aí, para mim, quais são essas habilidades que fazem um ser humano ser inevitável? Algumas você nasce, outras você traz para o consciente e desenvolve. Proatividade. Então, proatividade é uma coisa do inevitável. Tem muita gente que é reativo. Às vezes, vou dar um exemplo aqui, besta. A água acabou. O cara que está trabalhando aqui, ele é proativo, ele fica de olho na água no café. Se acabou, ele traz, você não precisa nem pedir. O cara que é reativo é, gente, posso trazer mais uma aguinha para mim, por favor? Uhum. Esse é o reativo. Uhum. Entendi. Então, Não trabalhamos com nomes aqui. Mas toda pessoa que tem muito resultado é proativa. Ela não espera demanda na empresa. Ou ela vai pegando demanda dos outros, ela chega, acabou minhas demandas, e o que você tem para passar para mim? Então, é proatividade. Humildade intelectual. Todo cara que cresce muito, ele é humilde. Ele, como é que você fez isso? Que botão que você clicou? Que livro que você leu? Me ensina. Tem muita gente que tem vergonha de fazer essas perguntas. Só que essa vergonha é um pouco de orgulho e de arrogância. Porque quando você faz pergunta, você demonstra que você não sabe. E uma das coisas mais nobres para crescer é assumir que você não sabe. Porque se você não assume que você não sabe, como que você vai se disponibilizar para saber? Então, é humilde intelectualmente. Pergunta pra caramba. Proativo, humildade intelectual, curioso. Pessoa curiosa, ela quer saber das coisas, ela quer fazer pergunta, ela quer entender, por mais que não tenha a ver com o mundo dela. São pessoas lateralizadas de conhecimento, igual o Brunet falou. Estudam várias áreas, se relacionam com várias pessoas, ela tem a mente aberta para vários campos. Quando eu estudei o Flávio Augusto lá fazendo um negócio dele, porque eu achei massa, mas eu nunca usei. Passou 2 anos, 3 anos, eu fui usar, porque eu me abri um conhecimento novo. Aí tem um monte de gente que é da indústria têxtil, só conversa com quem é da indústria têxtil, só acompanha a indústria têxtil. Cara, abre a mente. Visita outras indústrias, outras empresas, outros mercados. Lateraliza esse conhecimento. Porque a inovação, a diferença é a gente pegar um trem de uma outra indústria e trazer para a sua. É autodidata. E autodidata não é ser inteligentão. Autodidata é, tá bom, eu não sei a solução disso, deixa eu pesquisar, deixa eu procurar, deixa eu fazer pergunta, deixa eu ir no Google, deixa eu ir no Cloud, deixa eu ir no GPT, deixa eu ler um livro sobre. Não é a pessoa que fica esperando o conhecimento. Ela vai atrás do conhecimento e dá um jeito de achar. Entendeu? É uma pessoa resiliente, ela não desiste no primeiro não. Todo vendedor bom sabe, cara, é 15 não para fazer uma conversão. Hoje eu tenho que tomar 30 não para vender 2. Então ele vai para cima. Não é mimizento, não fica doidinho. Às vezes ela é ofendida, humilhada, o que ela fala? Foda-se, vou nem gastar energia com isso aqui, eu quero o resultado. Aí ela sai daquela humilhação, daquela dor emocional. Ele quis dizer, deixa pra lá, isso. Não vou me preocupar com isso. Só traduzindo. Ele falou em inglês, desculpa. Deixa pra lá, não vou me preocupar com isso. Perdão. Mas enfim. Isso é que ele está em processo ainda, eu estou evangelizando ele. Ele está em processo. Mas sacou? Então são pontos que eu percebo que estão em comum. Corre risco, mano. Tem que correr risco. Todo cara grande corre risco. E só acrescentando, uma característica que eu vejo nessas pessoas inevitáveis, eu tenho medo delas, é o cara que não desiste nunca. Não quer dizer que ele é insistente no erro, não. É que se não deu certo aqui, ele tenta outro lugar, ele só não para. Esse cara é o que... Eu falo assim, não, meu irmão, eu vou virar amigo dele. Já teve um cara, depois eu te conto o nome dele, que eu não gostava do cara. E eu virei amigo dele. Eu fiz um esforço para gostar e virei... Porque eu falei assim, cara, não tem como esse cara não ser, assim, o top dos tops de qualquer mercado, eu vou virar amigo dele antes, porque ser inimigo é pior. O cara vai vencer e acabou. Porque ele não desistia nunca, irmão. Aí eu falei, não tem jeito. Então, eu acho que essa questão do cara ser indesistível, imparável, também é uma característica que você já vê, cara, é melhor ficar do lado dele, porque do outro lado eu vou apanhar. E parabéns, é um cara extremamente inteligente. Que surpresa aqui. E hoje, como parte do nosso público, né, chega muito pela internet. Então, é normal a gente receber, às vezes, pessoas que têm um baixo nível de consciência. Existe alguma fórmula, às vezes, de calcular o nível de consciência dessa pessoa? Igual no Dashmind, tem a fórmula que avalia o nível de consciência de cada um. Para a gente poder entender melhor
E se tem como a gente se adaptar, e como que eu faço para me adaptar à venda para aquela pessoa com nível de consciência mais baixo ali? Já que ela chegou na minha frente, é um nível de consciência mais baixo, mas eu tenho que vender para essa pessoa também. Eles chegam como? Às vezes pelo Instagram, YouTube, às vezes a gente tem... Eu sou médico, né? Então, às vezes tem um público que já acompanha meu trabalho já há vários anos, aí já é um público que tem um nível de consciência melhor, mas às vezes tem aquele ali que foi indicado pela amiga, a amiga nem me viu e chegou ali com um nível de consciência mais baixo. Tá, você vende o quê? Sou cirurgião plástico. Mas o que você vende? Cirurgia plástica, é. Tá, ele chega querendo fazer uma cirurgia, é isso? Isso. Tá. Eles chegam pelo direct ou pelo WhatsApp? Como é que é? Os dois? Pelos dois. Como é que é o atendimento? A maioria é o WhatsApp, né? Como Na verdade, é que é o primeiro atendimento? às vezes chega no direct e direciona para o WhatsApp. Tá. Para E aí nossa quem atende comercial. no WhatsApp? A gente tem uma comercial que faz só agendamento de consulta. Tá. E ela faz por ligação ou ela faz em texto? Por texto e ligação. Tá bom, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar o seu WhatsApp, você vai exportar todas as conversas em TXT, vai te gerar um arquivo. Se você tiver 500 conversas, vai pegar as 500 conversas. Se tiver 1000 conversas, vai pegar as 1000 conversas. Vai gerar um arquivo em TXT. Você vai pegar esse arquivo e vai guardar. As próximas 50 ligações dela, você vai mandar ela gravar. Aí vai gerar uma gravação, essa gravação gera uma transcrição. Aí você vai pegar esses dois arquivos, o TXT do WhatsApp, as transcrições das 50 gravações, aí você vai abrir o Cloud GPT e você vai falar assim, ó, comporte-se como um copywriter sênior, especializado em pesquisa de mercado. Aqui abaixo tem 300 atendimentos da minha SDR, que agenda consulta para o closer, que sou eu, que é o médico. Eu vendo, tananã, 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 tananã. O ticket médio da minha cirurgia, do meu atendimento é tal. Beleza. Aí você vai mandar assim, identifica para mim e categoriza os níveis de consciência desse público e cria um ranking de acordo com a teoria de Eugênio Schwartz. E coloca estatisticamente qual é o nível de consciência que essa galera chega para mim. Aí ele vai fazer para você e vai gerar o ranking e a estatística. Ó, você colocou para mim aqui, ó, 200 conversas. Das 200 conversas, 120 chegou no nível de consciência 2. 30 chegou no nível de consciência 3. Vai fazer para você. Aí você vai falar o seguinte. Agora que você tem todo o contexto, crie para mim 5 perguntas para eu identificar o nível de consciência do meu público. Aí ele vai criar. E simule quais são as respostas que vai identificar qual que é o nível de consciência de acordo com a resposta do cliente. Aí você já vai ter isso parametrizado. Aí você pode pegar todo esse contexto e vai falar o seguinte. Você vai fazer um outro prompt. Se comporte como um CRO, que é um especialista em gerar conversões, e um head de marketing sênior. O meu funil atual é indicação no WhatsApp, tráfego pago. Aí você explica. Existe alguma outra sugestão que você tem para mim para poder otimizar meu processo comercial? Me faça quantas perguntas necessário for para eu poder te instruir antes de você me dar a resposta. Aí ele vai te fazer pergunta. Isso é muito legal você usar nos prompts. Me faça quantas perguntas necessárias for. Ele vai fazer as perguntas, você vai dar a resposta, vai ter o contexto que ele precisa e vai te dar a instrução para poder otimizar o seu funil. Beleza? Maravilhoso. Muito obrigado. Lembrando que isso não está incluído, a gente vai ter que Isso fica acertar depois. gravado. Pega a maquininha, Malvão. E outra coisa, falando na inteligência artificial, você acha que hoje a inteligência artificial já tem capacidade, um cloud, para substituir, às vezes, um comercial? Porque o comercial, às vezes... Eu já faço isso. Amém? É até aqui, igreja. Já vendo seguro com AI, vendo imóvel com AI. Marcos, boa tarde, beleza? Aqui. Quando você for para Rio Verde, Goiás, nós vamos comer um frango lá. Um canela amarela. Canelinha amarela. Aí é bom, hein? Deixa eu te falar o seguinte. Tem um empreendimento nosso, sou do segmento de loteamento. Nós temos lá 2.700 lotes para lançar em Rio Verde, Goiás, no qual nós já lançamos 1.300, é um bairro planejado. E aí a gente tem uma concorrência agressiva ali, preço já não dá mais para bater e a gente está se diferenciando como bairro planejado, que é trazer grandes equipamentos de lazer para esse bairro. Nós temos aproximadamente 9.000 lotes concorrentes nessa zona específica. Tem esse tanto de gente para morar em Rio Verde? Só para saber. Ele está tentando vender o pessoal. Ele falou, gente, Alphaville passou, é Rio Verde. Você tem 2.300, para fazer menino. O concorrente tem 9.000. O que é isso? Quantos habitantes tem em Rio Verde? Mas lá está punjante.
Então, o que acontece? A gente já esgotou a questão de abordagem, nós esgotamos, nós lançamos 1.300 lotes, falta ainda mais 1.200 para ser vendido, e nós já esgotamos a indicação. E aí, conversando com o meu time, eu dei a sugestão da gente criar senso de comunidade, que seria a gente startar o projeto, porque o empreendimento está na terra ainda, né? A gente está vendendo, startar a área de lazer, trazer uma pessoa para fazer eventos quinzenais, campeonatos de beach, campeonato de soltar pipa e etc., para trazer o senso de comunidade e gerar engajamento para, posteriormente, conquistar mais vendas para a gente diferenciar dos concorrentes. Buscando aí na sua cozinha que você falou aí, minha equipe achou isso uma loucura, acha que não vai funcionar. Na minha cabeça é o que vai funcionar se a gente criar esse senso de comunidade, no meu pensamento. O que você acha dessa questão de senso de comunidade e o que você me diria que eu posso fazer diferente para finalizar e me destacar perante dos meus concorrentes? Boa pergunta. Teria que gastar mais tempo. Posso te dar a fonte da resposta? Toda hora. Eu concordo muito que a comunidade ajuda. Como executar isso vai mudar tudo. Tá? Não tem dúvida que a comunidade ajuda. Inclusive, eu estava olhando uns family offices uns 6 meses atrás. Aí eu decidi montar o próprio. Mas um dos family offices, que é um amigo meu, que foi o fundador da Gringo, que vendeu agora a Gringo Sem Parar, por Umbi, ele faz parte de uns family office, que eu não lembro o nome do cara, acho que é Rafael. E aí, o que ele oferece, e que a galera fica nesse family office dele, é uma comunidade. Que as famílias que investem nesse family office têm viagem junta, os filhos dos investidores se reúnem semestralmente, colônia de férias e tal. Que, tipo, family office single, family office ou multi-family office, você paga ali, vai ser mais ou menos uma taxa fixa. E é meio commodity. Como que um diferencia do outro para poder reter esse cliente que tem um patrimônio alto? Com comunidade, que é a forma que esse cara achou. Eu já vi outras pessoas convidando o Juliano para mudar. Fala, cara, eu gosto de mais onde eu tô lá porque a gente tem uma comunidade muito da hora e não sei o quê. Aí quando você falou de comunidade, a primeira coisa que eu lembrei foi desse episódio do Juliano, especificamente com a family office que ele faz parte. Que é essa forma que ele achou de aumentar o LTV dos seus clientes, segurar o cara lá dentro. Então eu acredito sim, mas tem que ser muito bem executado, tá? Esse é o primeiro ponto. Você vai comprar um livro, eu dei para o Thiago semana passada esse livro, chama 100 Million Offers. 100 milhões oferta. Em inglês. O autor chama Alex Hormozi. Nesse livro ele explica como fazer uma oferta grande slam, que é uma jogada de beisebol, foda lá do... uma jogada boa lá do... Muito boa, traduzindo. Uma jogada muito boa lá do beisebol. Perdão. Nunca mais eu piso nesse prédio depois do dia de hoje. Meus seguranças já estão posicionados. Já. Boa. É uma jogada muito boa lá do beisebol que ele apelidou com o nome dessa oferta. Ele te ensina como diferenciar uma oferta da outra. Tem todo um framework, um script para isso, tá? E uma delas pode ser a comunidade. Como é que você aumenta a percepção de valor em relação à oferta? Porque a pergunta que você me fez, ela é boa, ela é abrangente, mas para responder ela mesmo, 2 semanas de trabalho, depois de 2 semanas de trabalho pesquisando, modulando, criando hipóteses, aí você vai criar 1, 2, 3 hipóteses, aí você vai pegar um espaço amostral, vai testar as hipóteses, vai ver qual hipótese teve maior aderência para depois fazer isso em doses cavalares. Então não há pergunta que tem uma resposta pronta de imediato. Mas te falo que comunidade agrega na oferta. Se vai ser o suficiente ou não para o cara preferir o seu produto do que o outro produto, só o teste para poder dizer. E não quer dizer que você pode pôr um apenas diferencial, né? Inclusive, nesse livro, você vai aprender sobre construir oferta, vai falar para você fazer várias coisas para você empilhar diferenciais para aumentar a percepção de valor. De preferência, diferenciais que te custam muito pouco, que o valor é marginal decrescente, que não vai aumentar o seu custo de acordo com o número de clientes que entra dentro dessa oferta. Tipo, e-book, curso online, coisa que melhora a oferta de alguns produtos, mas que não gera custo para o vendedor. 1 aluno ou 1 milhão de alunos é o mesmo custo do curso online. Então, quando você dá um curso online de brinde de alguma coisa, para o cara gera valor, mas para você o custo é marginal decrescente, não te custa tanto. Acho que você vai achar a fonte dessa resposta nesse livro com muita pesquisa e mão na massa. Fechou, vamos Seria fazer isso que eu faria se eu fosse contratado por você agora. Fechou. E aí eu buscar referências no mercado. Vamos lá, mais uma Muito obrigado.
Valeu, mas eu achei Crown dos números que você passou de Rio Verde, hein? Tem quantos habitantes lá? 250, lá tem 250 mil habitantes, uma renda per capita de 70 mil e chega a 5 mil pessoas todo ano na cidade. Então justifica. E tem indústria chegando, Impasa e grandes indústrias chegando, então tá bem pujante. Se não tivesse esse dado de estar chegando esse tanto de gente, eu ia falar, caramba, tem mais loja do que gente. Aí não faz sentido, entendeu? E mesmo assim não consegue absorver. Nós lançamos 500 milhões de VGV lá e foi absorvida de janeiro até hoje. Que bom, cara. Glória a Deus. O mercado tá bem. pujante. Top. Marcos, eu já ouvi você dizer na internet que você chegou a vender alguns ativos que você utilizava no processo de venda de treinamentos, cursos. E a minha pergunta é, baseado no que nós conhecemos hoje como um produto high ticket, olhando para a totalidade, qual que é a porcentagem que essa subjetividade simbólica que um carro, um relógio, uma vestimenta ocupa nesse lugar de vender? E qual que é a porcentagem que o nosso capital comportamental e intelectual de ser o próprio resultado que estamos vendendo ocupa nessa hora de dizer, olha, eu tenho esse produto para você comprar? Tá. O legal é que a própria pergunta é incoerente. Eu vou te mostrar ela. Subjetividade e porcentagem da subjetividade. Difícil calcular percentual de algo que é subjetivo. Mas eu entendi o racional da pergunta. E o que ele me perguntou foi o seguinte. Eu vi num vídeo que você falou que vendeu Ferrari, vendeu um monte de coisa que você tinha, que você nem gostava tanto, mas você tinha para te ajudar a vender mais treinamento. Teve um corte meu de podcast que viralizou falando isso, dando contexto para quem está fora do contexto. Aí ele está perguntando, o quanto que influencia ou não ter objetos ou itens para a pessoa que tem que se posicionar digitalmente, ou dependendo do produto ou serviço dela, para vender para a grande massa. Isso influencia ou não? Influencia, não dá para calcular a subjetividade, mas o que mais influencia não é só a posse do objeto em si, é como você expõe o objeto que você tem em posse. O que mais influencia é o storytelling contado do que o próprio objeto, que é o grande tchan da parada. Esse storytelling pode ser contado em relação a objetos ou em relação a outros feitos que não são objetos. Uma família estruturada, ser saudável, ter um físico legal, seu desejo da maior parte das pessoas, ou se não o desejo de todo mundo em algum determinado momento de vida desejou isso, pode ser que nem deseje isso agora, mas em determinado momento de vida o ser humano desejou ter o melhor shape possível da sua vida. Disciplina. Às vezes você faz uma maratona, não é o objeto que você compra, mas como você documenta a jornada de uma maratona, do Ironman, algo nesse sentido, um esporte, mostra que você é alguém pontual. Mostra que você é alguém disciplinado, comprometido. Então, existem muitos troféus que você pode adquirir, desde troféus físicos, como objeto, avião, carro e tudo mais, como outros troféus que não são físicos, como a família estruturada, como saúde, como shape, como reconhecimento, como o livro mais vendido na revista Veja, que vai gerar respeito de quem te olha. Então, vou passar um framework básico aqui sobre posicionamento e imagem que vai te ajudar sobre isso. Como que alguém se posiciona? Agora eu já desci o nível da discussão, não para o empresário sênior ou estratégia de fazer dinheiro. Desci o nível da discussão para algo iniciante no marketing, que é posicionamento. Aí tem framework, tem receitinha para seguir. A gente estava no nível mais alto, que é contexto, princípio, análise. A resposta que eu dei para ele, eu fiz umas 5 perguntas para entender o contexto do produto, para depois dar uma resposta que era uma coisa mais específica e contextual. Agora não, uma coisa que vai atender a massa. Aí tem framework para isso. São 4 perguntinhas. Primeiro é, para quem? Para quem eu quero me posicionar? Ou de quem eu quero ter o respeito? Que vai responder sua pergunta. Eu quero ter respeito do público A, é um posicionamento X. Eu quero ter respeito do público B, é um posicionamento Y. Criar o posicionamento, ou trabalhar, se o Brunet me contrata para trabalhar no posicionamento dele, é um tipo de estratégia. Quem que é o público que ele quer atrair? Empresário, cristãos, pessoas que estão em cima do muro para virar cristão. E aí vai. O funkeiro me contratou. Quem que é o para quem do funkeiro? Não que eu vou fazer esse trabalho, mas para quem que é? O jovem, geração Z, quem toma bebida alcoólica, é outra coisa. O político me contratou. É a grande massa para tomar voto.
ganhar voto. Então, para cada pessoa, ele tem um público-alvo específico. E a estratégia não é o que agrada o Thiago, não é o que agrada o funkeiro. É o que agrada o público dele. Se ele vai querer fazer ou não, aí é outros 500, traduzindo em outros 500. Porque a estratégia vai funcionar independente se ele quer ou não. Aí tem coisa, não, isso aqui eu fico confortável de fazer, isso aqui eu não fico confortável. Então, primeiro é para quem. Depois que eu identifiquei o para quem, é identificar troféus. Que troféus? Do para quem. Identificar troféus. Para esse meu para quem, quais são os troféus? O que é troféu? Troféu é quando você sobe no pódio, segura o troféu, todo mundo fala assim, top 1, top 2, top 3. Ele é bom, ele tem resultado. Então, quando o meu para quem olhar para o Marcos Paulo, fala assim, caramba, esse menino é bom, hein? Esse cara fala, esse menino é bom? Esse jovem foi longe. O que eu tenho que expor para ele admirar? Se eu quero atrair o empresário, faturamento, receita, número de funcionário, sede bonita, liberdade geográfica, porque às vezes ele até tem dinheiro, mas não tem liberdade geográfica, eu tenho. Então, faço dinheiro quanto ele, mais que ele ou menos que ele, não interessa. Mas eu consigo viajar ao mundo, praticar esporte, ele não. Saúde, às vezes você consegue ter um físico legal e trabalhar muito e fazer muito dinheiro, aí o cara fala, pô, mas eu tento, eu não consigo, eu fico preso na empresa, eu não consigo... Como é que esse cara segue dieta, cara? Eu não consigo entender. Então, aqui eu vou ter 3 tipos de troféus. Eu vou ter troféus financeiro, aí entra avião, carro, casa e tudo mais. Eu vou ter troféus profissionais, que aí pode ser reconhecimento, podcast, revista, matéria no jornal, livro no Top Veja. Outros profissionais falam assim, nossa, ele é muito bom, evento lotado, indústria cheia, centro de distribuição saindo caminhão o tempo todo. Para quem tem um troféu específico. E tem troféu pessoal. Família, saúde, shape, disciplina, maratona, esporte, visitar a mãe, sei lá. Então tem troféu financeiro, tem troféu profissional e tem troféu pessoal. Você me fez uma pergunta que foi só do quantos por cento que influencia no posicionamento os objetos que eu detenho. É muito mais completo o posicionamento. E o financeiro é só a pontinha do iceberg, que nem é a coisa mais importante. Mas é onde é que todo mundo vê. Mas o posicionamento está imbuído muito mais coisa. Tem troféu pessoal, profissional e financeiro. Se fosse pegar dos 3, é 33%. Então nem é a maioria. Aí depois disso, que eu identifiquei os troféus, eu tenho que conquistar e documentar. Que é o seguinte, eu já fiz o Ironman 2 anos atrás, lá em Cozumel, no México. Se eu pegar minha medalha do Ironman, colocar no seu peito agora, qual que é o seu nome? Christian, se eu colocar no seu peito agora a medalha, Christian, você pegar a foto, tirar essa foto e pôr no seu Instagram, você acha que você vai ter o mérito do Ironman? Não, porque quem conquistou foi eu, não foi você. Às vezes pode virar até motivo de chacota. Mas se você for lá, treinar, mostrar que você está treinando, todo dia, postar o Garmin, a alimentação, o treino, a evolução do treino, conquistar isso aqui, e depois você expor o dia da prova, eu falo assim, pô, o Christian é brabo mesmo, hein? Foi sedentário, exemplo, não sei, tá? Foi sedentário até os 30, falou que ia fazer um Ironman, um ano treinando, foi lá e fez. O cara cumpriu a palavra dele, ele é bom e tal. Então, esse é o framework do posicionamento. Primeiro é para quem eu quero me posicionar, e para cada para quem é diferente. Depois eu identifico os troféus para esse para quem, financeiro, profissional e pessoal. Depois que eu identifiquei os troféus desse para quem, eu tenho que conquistar e documentar. Conquistar para ter o mérito e documentar para expor essa documentação. Porque quando eu exponho isso aqui, quem olha fala, pô, ele é bom. Por que expor? Vamos lá. Qual que é o melhor sanduíche do mundo? Você pensou no McDonald's, mas não é. Que o mais conhecido vence o melhor. Então, não basta você ser bom. Você tem que ser bom, parecer bom e mostrar ao mundo que você é bom. Por isso tem que expor. Ah, mas eu não gosto de expor bem. Está tudo bem. Expõe troféu profissional e financeiro. Isso vai fazer o respeito da turma. Antes de você perguntar, onde que eu exponho, gente? Responde para mim rápido, vai lá. Onde que eu exponho? Instagram, onde que eu exponho? Onde que eu exponho? A resposta boa não é essa ainda. A resposta de quem pensa não é essa. Vai lá, onde que eu exponho? Onde o público está. A resposta de quem gosta de formulazinha, qual que é o playbook? Instagram, não é. É onde o seu público está. Onde que o seu público está?
Essa é a resposta sábia, que serve para todos, baseada em princípio. Ah, meu público são mulheres, 65 mais. Ah, vai estar na grande maioria, estava um tempo atrás, agora já misturou, Facebook. Ah, meu público é a galerinha de 15, 16, 17, 18, vendo material escolar, TikTok. Ah, meu público são os C-Levels, CEO, CTO, CMO, CFO, LinkedIn. Por isso que não dá para ficar no alto nível do jogo entregando playbook para tudo. Até no framework, que serve para todo mundo, a resposta de onde expõe tem que ser uma resposta contextual. Peraí, expõe aonde? Aonde o seu para quem está. É isso que eu provoco, tipo assim, de ir lá no primeiro princípio, você chegar na resposta, você fazer... A questão nem é saber a resposta, é saber fazer a pergunta certa, que vai te conduzir para a resposta. Sacou? Vai lá. Então não tem resposta para te dar de quantos por cento cada objeto vai te influenciar. Mas esse aqui é o framework que vai te levar na resposta que você quer. Perfeito, obrigado pela resposta. Ainda baseada nela, em todos os setores nós temos pessoas superficiais que, por estarem fazendo o mínimo viável do que você nos mostrou agora, acabam vendendo mais do que quem não está se posicionando. A minha pergunta é, essa estrutura também funciona para essa pessoa superficial que consegue vender pelo desejo e atrair pessoas e obter o dinheiro delas. Mas utilizando essa estrutura, esse profissional superficial que esteja enganando ou entregando algo que não vá transformar, sobrevive até que ponto? Utilizando esse recurso para atrair, reter e vender. O legal é o seguinte, eu acho a sua pergunta enviesada pra caramba, porque superficial para você é uma coisa e tem que ser para quem. Lembra que a sua opinião não importa muito. Perfeito. O que importa é a realidade do mundo. Richard Feynman fala bastante isso, um ganhador do Prêmio Nobel, matemático. Não que eu quero te ofender, mas superficial é baseado na sua ótica. E a sua ótica não importa, a minha ótica não importa, o que importa é a ótica de quem compra. Às vezes o outro profissional que você está falando que ele é superficial, para você é superficial, que você está no nível de 0 a 10, nível 8. Mas para o seu cliente que está no nível 2, e esse profissional está no nível 5, para ele fala, maravilhoso, eu estou saindo do nível 2, estou chegando no nível 5, para mim é ótimo. Aí você está de fora olhando, falando assim, pô, mas ele é superficial, ele é 5, eu sou 8, você tinha que comprar comigo, você não tinha que comprar com o nível 5. Mas o cara está comprando, já está pulando de nível do 2 para o 5, para ele está maravilhoso. Então isso é muito relativo. O que é superficial ou não, é na sua perspectiva ou na perspectiva do cliente. E às vezes ser bom demais, o cara nem acredita que ele pode sair do nível 2 para chegar no nível 8. A crença não vai lá, porque a visão é progressiva. Às vezes seu produto é um tiro de canhão para matar um passarinho, tá over. Às vezes. Mas a fala carregada do profissional, superficial, que vai obter o dinheiro, parecendo que tá tomando, parecendo o polícia falando, mas o delegado subtraiu, o meliante subtraiu. Calma. O jogo não é a minha opinião, não é a sua. O jogo é a realidade. Tira o sentimento da parada. Ah, eu não sou humano, e não sei o quê. Pelo amor de Deus, eu não consigo, isso é muito matemático, esse menino tem coração. Não, estamos pensando em performance. Ok. E aí você faz dentro da sua moral, do seu campo de princípios, de valor. Então, até quando esse profissional sobrevive? Se esse cara sobrevive muito tempo, bem provável que esse cara não é ruim e não é superficial. Na sua visão rebuscada demais, ele está superficial. Mas na visão do para quem, ele é maravilhoso. Por isso que ele está crescendo. A sua fala me faz pensar, posso estar equivocado, acho que não, que é superficial para você e não para o cliente. E quem revela isso? Os frutos. O tempo que esse cara vai ficar no mercado. O Reclame Aqui. Se tem crítica ou não. O NPS. Então é mais sobre encarar a realidade como ela é do que sobre os nossos achismos e sentimentos e percepções. Só para complementar, Cris, por muitos anos eu fui assim fã, comprei tudo de um cara que vendia na internet há 15 anos atrás. Porque quando eu quebrei, 12 anos, quando eu quebrei, ele dava aula de vida financeira, inteligência financeira e tal. Hoje, você olha o cara e fala assim, caramba, ele não é muito superficial, tipo assim e tal. Só que há 12 anos ele me tirou de uma situação seríssima, porque o superficial dele para mim hoje, que ele não consegue falar de nada de business nesse nível, naquela época me salvou.
Porque ele fala o básico do básico do básico. Tipo assim, 3 formas. Gastar menos do que ganha, nunca gastar mais do que ganha, não sei o quê, criar uma renda para pagar o teu sonho, não mexer no dinheiro que você já criou e tal. Cara, aquilo ali foi um avivamento para minha alma financeira, assim, me levantou e tal. Hoje eu vejo que é uma coisa assim, básica. Ele é um cara que até hoje tem só 30 alunos, 20 alunos, mas naquela época eu não comprei um não, comprei vários e me ajudou mesmo. Agora, se eu for olhar com a ótica de hoje, eu falo assim, pô, muito básico, cara, muito superficial, desculpa, não dá nem pra gente conversar. Mas então, eu acho que tudo é a fase que você tá. Eu acho que eu tinha falado isso antes, né? Para cada fase é um mentor diferente. Às vezes é superficial pra gente que alcançou certo nível, mas para quem tá no nível de mentalidade 1, tentando sair da comunidade carente, irmão, aquele é o cara que fala com eles e acabou. Olá, tudo bem? Boa tarde. Matou? Tem racional? Discorda, concorda? Boa, Olá, valeu. Marcos. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Vamos lá. Eu te acompanho tem um tempo e eu vi que você cresceu muito na parte de lançamento digital. Eu até fiz uns cursos seus e... Eu não gostei. Não é isso, não gostei. Queria meu dinheiro de volta. Eu tinha uma pergunta... Aproveitar que você tá aqui, você pode fazer o Pix? Eu tinha uma pergunta para fazer para você há muito tempo. Meu marido até foi pro Legendário com você. Eu falei, cara, eu tinha uma pergunta para ele. Se eu soubesse que ele ia estar lá, eu tinha mandado para você pergunta para ele. Chegou a hora, então. Vamos lá. A gente faz loteamento imobiliário, certo? E eu vi também que você seguiu para um momento da sua vida nesse ramo, né? Eu vim da imobiliária, né? Com 18 anos eu virei corretor de imóveis, tirei CRES e tudo mais. Então, a gente tem um loteamento hoje na Bahia, que a gente, graças a Deus, já vendeu tudo. E a gente vai fazer uma ampliação e vai dobrar a quantidade de lotes desse empreendimento. A gente já fez os estudos de mercado e tudo. Só que eu queria saber a sua opinião. O que você faria hoje para você lançar um loteamento? Eu sei que vai ser um pouco evasiva, assim, é muito mais profundo, mas como é que você faz esses lançamentos digitais no imobiliário? Para ver se tem alguma coisa que você fala que eu posso pegar para mim. Legal. Para esgotar em pouco tempo. Porque eu estava conversando com um colega nosso aqui, que ele falou assim, vendi um empreendimento em 48 horas. Eu vendi isso aqui. O nosso já é um case de sucesso. A gente já esgotou. Então, já que eu já tenho esse case de sucesso dele, é uma ampliação dele, o que você faria? Beleza. Última pergunta, tá, gente? Sua pergunta foi abrangente. Você mesmo falou assim que a pergunta é abrangente e perguntas abrangentes geram respostas abrangentes, perguntas específicas geram respostas específicas. Não porque eu queria que fosse diferente, é porque é a realidade mesmo. Né? Para ser específico, precisa de especificidade. De volta. Para vender em 48 horas, tem alguns métodos. É igual como lotar um evento. Você tem 100 pessoas para ir no seu evento. Você pode fazer esse evento bombar ou você pode fazer esse evento ser um fracasso. Seu evento é 100 pessoas, você sabe disso. Você aluga esse auditório, vai ser um fracasso, está vazio. Se você aluga um auditório que cabe 80 pessoas, seu evento bombou. 80 sentou e ficou 20 em pé. Então é uma questão de perspectiva. Quando alguém me fala assim, vendeu tudo em 48 horas. Na minha cabeça de marqueteiro é perspectiva. O auditório era pequeno ou o auditório era grande? Porque sempre no marketing dá para trazer o melhor ângulo sem mentir. É uma questão de narrativa. Tá? Então esse é o primeiro ponto. Eu não me emociono quando alguém fala, vendeu em 48 horas. Tá bom, era 2 lotes? Beleza, vende 48 horas mesmo. Eu ia fazer 2.000. Sacou? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o que é os princípios de um lançamento? Isso é legal também. A pergunta que você me fez. É lista, evento e produto. Lista de gente em um evento, que lista, eu ponho muitas pessoas no lugar só, pode ser lista no WhatsApp, pode ser aqui dentro, aqui é um evento. Tem 300 empresários, 200 empresários aqui dentro. Evento, esse evento pode ser online, esse evento pode ser uma live, esse evento pode ser uma palestra presencial, e no final tem um produto. Então, lista, eu consigo ter ponto de contato direto com a pessoa, trago ela para o evento. Evento é um negócio que tem hora para começar e hora para acabar. Eu consigo ter a atenção da pessoa. Quando eu consigo ter atenção, a minha chance de aumentar a conversão aumenta, porque eu tenho que ser só argumentativo no momento que eu tenho ela prestando atenção em mim. Se isso aqui fosse ser na sua casa, eu na minha, o Thiago na dele, no Zoom, menino passando, cachorro latindo, você ia ficar todo disperso. Aqui vocês não estão nem pegando o celular. Que evento faz isso, faz a pessoa prender atenção. E no final do evento você oferece um produto. Então, o que a gente fez e qual que é o mecanismo que dá para aproveitar? É você conseguir uma lista de pessoas e trazer para um evento. Agora é um jogo de narrativa. Como que você traz pessoas qualificadas para um loteamento, para um evento? Na época que a gente fez o melhor investimento de todos os tempos. Aí o primeiro era, invista em você mesmo.
Esse é o melhor de todos os tempos. O segundo é imóvel. Quem investe em terra não erra. Aí colocamos 3 mil pessoas no auditório. Porque eu tinha uma imagem forte para trazer o público. E no final, a narrativa foi: o melhor investimento de todos os tempos é em você, o segundo melhor é terra, hoje tem a oportunidade de você investir em terra, caso você queira. É o que justifica a pessoa investir nessa terra? Fazer uma oferta grande slam, no brain, que é a pessoa olhar para essa oferta e falar assim, pô, sai mais caro não comprar do que eu comprar. Tem dinheiro no banco, não está valorizando, poupança, que seja, está valorizando pouco. Tem muito dinheiro, precisa diversificar. Aí você tem que criar um racional, que é a oferta grande slam que eu sugeri para você, vou sugerir para você também, para essa pessoa falar assim, tá bom, vale mais a pena pagar isso aqui do que deixar o dinheiro lá aplicado. Deixa eu diversificar um pouco do risco. Aí você tem que criar motivos para isso. E o ideal é que você consiga atrair nessa lista de pessoas que esses motivos façam sentido. E no final é ter o produto para entregar. Então o racional por trás é esse. Agora você tem que quebrar a cabeça. Eu consigo atrair uma lista de pessoas? Consigo. A que custo? Como? Quanto? Preciso de uma imagem? Não preciso. Quais são os ativos que eu tenho? Eu não tenho. Aí depois, tá, essas pessoas estão lá, eu tenho a atenção delas. Agora, como convencê-las? É através de comunidade? É através de evento? É através de uma narrativa? Então, é um step de cada vez gastando tempo para poder construir eles e amarrá-los. E como fazer isso ser um sucesso? Ah, eu tenho 600 lotes. Tá bom, lança em 3 etapas. 200, 200, 200. Faz a primeira etapa esgotar em 2 semanas, foi um sucesso. Aí fica naquela expectativa de demanda reprimida. Nossa, o próximo eu não posso perder. Faz muito barulho com o marketing. Só a gente vendeu tudo em 2 semanas, em 48 horas. Vai vir a etapa 2, mas daqui a um tempo. Agora a gente vai focar em quem consumiu isso aqui. Aí sempre vai ficar aquele racional de, nossa, foi um sucesso. É melhor fazer 200 lotes agora e vender tudo do que fazer 300 e sobrar 100. Aí tem que fazer o cálculo de vocação matemático, mas em tese, a nível de marketing é melhor, porque gera um FOMO, um Fear of Missing Out, um medo de ficar de fora na segunda etapa. Porque você fica com aqueles gatos pingados e ficar, nossa, o treino não pegou não deu adesão não, aí você já gera imagem negativa. E sobre vender tudo, não é sobre vender tudo, é sobre chamar 100 pessoas para um auditório que cabe 80, e não 100 pessoas para um auditório que cabe 2.000. É a mesma quantidade de pessoas. O evento pode bombar ou não bombar por uma questão de perspectiva. O auditório pode lotar ou não lotar por uma questão de inteligência. Quando você fala, vendeu tudo em 48 horas, minha cabeça chamou 100 pessoas para um auditório de 80. Que bom que fez isso. Tá tudo certo. Para começar faz sentido. Consegui te dar um rumo, pelo menos, que a pergunta foi muito abrangente. Fechou? É um dos métodos. Não sobrepõe o método que você já sabe, que você já vem fazendo, que está dando resultado. Pode complementar e potencializar. Gente, forte aplauso para o Marcos Paulo. Valeu. Desculpa os palavrões. Esse livro aqui você já tem, Um Ganho Mundo? Tem. A gente escreveu junto, você esqueceu? É doideira. Não foi você que falou lá no podcast, pô. Ah, porque você porque falou eu fui falando várias coisas, escrito, aí você falou... Foi mesmo. Tá no meu livro, né? Você brincou, então eu escrevi junto e não sei. A gente tem um podcast junto no Brunecast, depois assista, vocês vão gostar muito. E muita coisa que ele falava estava escrito no meu livro. Eu falei, você leu meu livro? Ele falou, não. Eu falei, não é possível, mas você está no livro. Ele falou, não, mas eu não li. Eu falei, então a gente escreveu junto. Brincando. Não foi arrogância, não. Você achou que eu tinha sido falando que ele escreveu junto? Não, hoje eu tô acreditando em qualquer coisa de você. Eu vou ter que te ligar depois no WhatsApp. Liga, vamos fazer um ajuste. Pra ver se você tava bem. Vamos fazer uma foto aqui junto. Forte aplauso, Marcos Paulo, grandemente, brilhante, grande amigo.